Os Amishes buscam alcançar a vida eterna através de Deus. Liebe Brüder, da fehle mir uns Formel. Mas o demônio os espreita e tenta a todo momento. Ele pode assumir muitas formas, seja uma simples boneca, ou o feitiço maligno de uma bruxa. Uma vida simples nem sempre pode protegê-los de encontros paranormais assustadores. Histórias de fenômenos estranhos e sobrenaturais são contadas entre os Amishes há séculos. Nós, Amishes, somos proibidos de acreditar em fantasmas. Quem é meu? Agora, pela primeira vez, os Amishes deram acesso a uma parte de seu mundo que sempre esteve escondida. Os seus contos de terror. Histórias de assombração. Os Amishes são pessoas simples e tementes a Deus, que vivem de acordo com as leis rígidas de sua igreja. A sua fé exige que eles vivam perto da natureza, isolados do mundo moderno. Mas esse isolamento os deixa vulneráveis ao mal que espreita na escuridão. Nas noites mais frias de inverno, alguns Amishes ouvem o grito profano de um ser meio humano, meio animal, espreitando à distância. A criatura, que eles chamam de bebê bode, é atraída para as casas mais isoladas, como uma mariposa é atraída pela luz. Antes eu não acreditava na lenda do bebê bode. Mas aí uma noite... surgiu um uivo estranho do lado de fora. Era um uivo muito alto. Era um uivo quase ensurdecedor. Parecia o som de um animal preso numa armadilha, lutando para se soltar. Dava para ouvir os cascos e os grunhidos. Eu sei porque ele veio até a minha casa. Nessa comunidade Amish da Pensilvânia, um ser demoníaco, meio homem, meio bode, aterroriza esses cristãos devotos há mais de meio século. Destruindo plantações e matando animais. Gritando de dor e fome enquanto perambula pela paisagem rural em busca da próxima refeição. Se você for vítima do bebê bode, a sua plantação pode morrer ou seus animais podem morrer. Tudo que pode ajudá-la a prosperar, morrerá. Para manter longe essa fera, as famílias Amishes deixam um prato de comida quente à porta, na esperança de saciar o apetite voraz da criatura. Os Amishes temem que, se a oferenda não for suficiente, a criatura matará um animal, ou pior, um membro da família dentro de casa. Ninguém quer ser pego sem comida quente na varanda, porque se isso acontecer, o monstro encontrará outro jeito de comer. Quando meu pai saiu para ver o que era, eu fiquei muito preocupado e saí atrás dele. Mas os gritos eram tão altos e terríveis que eu fiquei com medo. Quem ouve esses gritos diz que o monstro não soa como um animal. Os ruivos e grunhidos hediondos parecem vir do próprio inferno. E quando você ouve esses gritos, você sabe que foi marcado pela besta. O monstro parece estar perto. Mervyn Troyer checa o seu celeiro para ver se seus animais estão bem. A refeição predileta da criatura.
O fazendeiro chega tarde demais. O monstro matou um dos valiosos cabritos, mas o bebê bode não está longe. Pela primeira vez, os Amishes revelam o que aconteceu para criar o misterioso monstro chamado Bebê Bode, que ainda perambula pela região até hoje. A minha avó ficou grávida do seu primeiro filho. Ela tinha infringido a nossa maior lei. Tinha feito sexo com meu avô sem estarem casados. Fazer sexo fora do matrimônio consagrado pela igreja é considerado um grave pecado na comunidade Amish. Da kommt bitte, Frau. Gut. Por causa da gravidez não planejada, Ruth e Ezequiel casam-se às pressas. O casal conta a todos que ela ficou grávida na lua de mel. Eles não fazem ideia do mal que cresce dentro dela e que logo aterrorizará a comunidade. Hello. This is the route. Eles até chamaram uma parteira da comunidade vizinha, porque se chamassem uma da comunidade deles, ela descobriria a verdade e contaria para todos que quisessem saber. Wie ist gay? Gut. Brust, schwarzes? Nicht. Oh. A gravidez evoluiu normalmente, mas eu acho que eles estavam apreensivos porque sabiam que tinham pecado, que tinham feito sexo antes do casamento e eles não queriam que ninguém descobrisse. Até que começou bem, mas depois ele demorou demais e ela sentiu muita dor. Meu avô ficou desesperado. Ele gritou para que elas a levassem a um hospital porque tinha medo que ela morresse. Mas levar a minha avó para um hospital inglês seria contra a religião, porque eles eram de uma comunidade Amish muito tradicional. O Ezequiel ficou desesperado, mas você não pode culpá-lo por querer ajudar a esposa. Desesperado para ajudar Ruth, Ezequiel ignora a doutrina da igreja. O marido foi à casa de um dos vizinhos ingleses que ele conhecia para usar o telefone e ligar para um hospital para que eles mandassem uma ambulância que ajudassem com o bebê. É o Ezequiel! Mas nada livraria o jovem casal do mal que estava prestes a acometê-los. É a Ruth, ela não está bem. Você pode pedir ajuda? Mas aí o irmão dele veio correndo e disse que o bebê já tinha nascido. Was in nome de Gott? Não era um bebê, era algo demoníaco e medonho. Ele tinha a marca da besta. Ele era parte humana e parte bode. Ey, vom Teufel! Was ist jetzt? Was willst denn du? A parteira começou a entrar em pânico e a primeira reação dela foi tentar matar o bebê sufocado. Ei, Mustafa! Was willst du? Ei, Mustafa! Was willst du? Ei, Nee, Mustafa! Ei, Mustafa! Mas aí a cunhada dela veio e arrancou o bebê dos braços da parteira. Temendo que o choro diabólico do bebê chamasse a atenção, a cunhada de Ruth leva a criatura para o celeiro, que é mais afastado e onde é menos provável que as pessoas estranhem os sons animalescos. Quando Ezequiel volta para casa, nada poderia tê-lo preparado para o que ele vai encontrar. Wie kommst du bist in die Scheibe mit dem Baby?
O meu avô ficou perplexo, aterrorizado. Aquela criatura era o resultado do pecado dele. Ele tinha agido contra Deus e agora estava sendo castigado. Mas as forças que cercam o jovem casal são ainda mais malignas do que eles imaginam. Para Ruth e Ezequiel, o nascimento maldito condenará toda a comunidade com um monstro que aterrorizará a todos. Em meados do século XX, Ruth e Ezequiel têm um bebê que é uma verdadeira abominação. In nome de God. Um ser metade humano, metade bode, que solta gritos diabólicos. Where's my baby? Where's my baby? Ruth, a mãe da criatura, não viu a besta antes que ela fosse levada do quarto. Du bist ausgeworden. Du musst Ruhe. Where's my baby? Ruhe, du musst Ruhe. Depois do parto doloroso que ela tinha sofrido, ela começou a perguntar e a perguntar. Ela queria ver o filho dela e ela tinha o direito de saber. O bebê é um monstro que precisa ser mantido escondido. Because gay in me, Ado. He's the border fencing. He's normal. Because Shotisa. Oh my God. Quando a minha avó viu o bebê pela primeira vez, ela ficou horrorizada. Entrou em choque e dizem que ela nunca se recuperou totalmente. Please stop lá. No começo foi o meu avô quem cuidou do bebê, mas a principal preocupação dele foi manter o bebê quieto. Ele não queria que os vizinhos ouvissem os gritos horríveis que ele dava no celeiro à noite. Niemand will auf uns her. O meu avô estava morrendo de medo, porque se o bispo descobrisse, ele baniria a família. Se o bispo banir Ruth e Ezequiel, eles serão isolados da família, dos amigos e da comunidade da igreja. A única vida que eles conhecem. Então a única esperança de Ezequiel é manter a criatura escondida no celeiro, impedindo que ela escape. Por mais aterrorizada que a mãe ficou no começo, ela acabou sentindo amor pelo bebê. Ela criou um laço com ele e até lhe deu um nome. Ela o batizou de Ezequiel, o mesmo nome do pai. Ruth! Niemand kann wissen von das Baby. A Ruth pôde cuidar da criança e o Ezequiel ficou grato por isso. Mas ele avisou a ela que ninguém podia ver o bebê bode. Porém, naquela noite, depois que Ruth e Ezequiel vão dormir, o bebê bode sai à caça. Vizinhos reportam sons estranhos e terríveis próximos às suas casas. Algo hediondo que eles nunca tinham ouvido. O bebê bode está faminto e secretamente começa a vagar pelas redondezas sem que Ruth e Ezequiel saibam, à procura de algo quente para comer. Ruth negligencia os trabalhos domésticos e até para de se cuidar. A minha avó foi ficando cada vez mais deprimida. As pessoas a viam e diziam que ela estava um trapo, que ela andava por aí entorpecida, como uma pessoa possuída. E depois uma vizinha a viu levar um prato de comida quente para o celeiro.
O apetite da besta vai ficando cada vez mais insaciável, não importa o quanto ela seja alimentada. Ela não queria ter que esconder o filho. Ela acreditava que tinha que levá-lo para a igreja. Lieve Brüder, verwähle mir uns Formen mit Gotteswort von der Schrift. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu verdammen abführt, und ihr sind viele. Apesar dos esforços de Ezequiel em manter a criatura escondida, Ruth testa sua fé levando a besta à igreja, na esperança de civilizá-la. Zum Leben führen und weniger senden. Mas a comunidade não está preparada para o horror que está prestes a consumi-los. Esse mal forçará Ruth e Ezequiel a fugirem. E o bebê bode buscará vingança, atormentando a comunidade que não o aceitou. O bebê bode foge e está furioso. Ruth encontra a besta no celeiro e tenta acalmá-la antes que ela ataque alguém. Ezekiel! Please, stop. Ezekiel! Sabendo que sua única escolha é fugir, Ezequiel encosta sua charrete na casa. O casal rapidamente junta os seus pertences. Eles pretendem escapar na calada da noite. Na cidade, o bispo organiza um grupo para capturar o filho demoníaco de Ruth e Ezequiel. A comunidade Amish não pode permitir que tal abominação viva em seu meio. Eles não pararão até capturar o monstro. Let's gehen! Mira, Cindy! Ja! A família saiu por uma estrada esburacada. Eles estavam fugindo, mas as charretes do bispo não estavam muito atrás. Da sind sie, ich kann sie sehen, ja. O grupo do bispo ganha terreno, se aproximando do casal assustado e do bebê bode. Enquanto fugiam, os perseguidores estavam tão perto que ouviam o bispo e o diácono gritando. Por fim, a estrada esburacada faz com que a porta da carruagem se abra. Please stop! A besta pula da charrete e sai correndo pelo campo, desaparecendo na escuridão. Mas o seu pai continua em fuga. Aí Ezequiel disse: se a gente continuar, o bispo vai pensar que o bebê está conosco, o bebê conseguirá fugir. O bebê ficará melhor sem nós. A Ruth ficou desesperada. Ela não queria ir embora sem o filho dela. Ruth e Ezequiel sabem que o bispo ignora que o seu filho fugiu pela noite fria. A sua única esperança para a sobrevivência da criatura é atrair os perseguidores para longe. Por fim, a estrada melhorou e o Ezequiel pôde acelerar. Let's gehen, Dreck! As charretes da comunidade acabaram desistindo. Eles estavam livres, mas pagando um alto preço. Ruth e Ezequiel se mudam e entram para uma comunidade menonita. O casal tenta recomeçar a vida, mas jamais param de pensar no filho que se perdeu. Todos os dias, Ruth chama desesperadamente pelo bebê. O casal ouve histórias de um homem bode que aterroriza os Amishes à noite. As pessoas dizem que a criatura agora tem apetite por sangue quente.
A minha avó nunca desistiu. Às vezes ela perambulava sem rumo durante semanas procurando o filho sem parar, mas nunca mais o encontrou. Vivendo como menonitas, Ruth e seu marido agora têm direito a algumas conveniências modernas como eletricidade. Mas isso não traz felicidade para Ruth sem o seu primogênito. E no aniversário do bebê bode, no meio do inverno, Ruth faz uma oferenda. Um ritual que acabou sendo seguido por outros Amishes. Ela prepara um prato de comida quente, leva para a varanda e o deixa lá. Sempre na esperança de que o filho dela volte. Ela espera saciar a sua fome sem fim e evitar que ele atormente a comunidade, mas ela jamais veria o seu filho bode novamente. Hoje, ao primeiro sinal de geada, gritos estranhos são ouvidos pela noite. Os Amish sabem que a criança nascida do pecado e banida desde o nascimento cresceu e se tornou forte e faminta. A besta só consegue sobreviver com carne fresca e sangue quente. Famílias Amishes que ouvem os seus gritos deixam um prato quente na varanda, na esperança de que a oferenda evite que o monstro faminto coma as pessoas dentro de casa. Em noites frias de inverno, se ela urra para entrar na sua casa, você sabe qual é a mensagem. Você é o próximo. Embora os Amishes não possam ter carros, eles têm permissão para usar táxis não Amish ou ingleses para ir a lugares mais distantes. Isso criou uma segunda fonte de renda para muitos ingleses que moram em comunidades Amishes da Pensilvânia. Os Amishes andam muito de charrete. Uma charrete faz em média de 15 a 20 km por hora com um tempo bom. Então, muitas vezes, quando eles têm que ir a algum lugar distante, eles contratam um táxi. Alguém, por exemplo, como eu, que tenha um carro disponível. Mas, às vezes, o dinheiro extra pode custar caro demais. Quando a lua azul se ergue sobre o condado de Lancaster, uma figura sinistra perambula pelas estradas escuras, atacando taxistas inocentes. Quer que eu te leve para algum lugar? Pelos relatos que eu já ouvi, eu não pegaria nenhuma passageira que estivesse andando à noite nessa comunidade. Você quer que eu te leve? Precisa de táxi? Pode entrar. Para onde a senhora quer ir? Desculpa, para onde vamos? Na escuridão, a entidade misteriosa parece uma mulher Amish, que faz apenas uma pergunta ao motorista. Wo bist mein Bibel? Hã? Diz para onde quer ir, por favor. Hast du mein Bibel gesehen? Moça. Olha, por favor, sai do meu carro. Eu posso te deixar aqui, tudo bem? Tá bom? Vai, sai. Sai do meu carro, por favor. Hast du mein Bibel gesehen? O espírito furioso, Lorna Petershine, busca vingança. Os Amishes não acreditam em fantasmas, mas os taxistas ingleses que eles contratam não têm dúvida de que fantasmas existem. Tem um fantasma que assombra os taxistas. E esse fantasma pode ser mortal. E aí, já saiu?
Precisa de Em táxi. toda segunda lua cheia de um mesmo mês, um taxista do condado de Lancaster, na Pensilvânia, sofre uma terrível tragédia. Os moradores dizem que eles morrem pelas mãos de um fantasma enraivecido que diz uma única frase: Hashin mein Bibel gesehen. Trata-se do espírito de uma jovem Amish vingando-se de sua própria morte. Numa manhã de inverno, uma mulher nota um táxi branco parado meio torto num acostamento com a porta aberta e a seta ligada. Ela descobre algo terrível. O motorista foi estrangulado até a morte. Sim, é uma emergência. Tem um homem morto dentro de um carro e um sedã branco no fim da Avenida Rockfield. Cinco dias depois, houve uma cerimônia para o taxista. E o corpo dele estava tão mutilado que ele teve que ser cremado. Obviamente, todo mundo ficou preocupado e as pessoas começaram a perceber. Isso foi na mesma época que no ano anterior. Na casa do taxista, amigos e parentes fazem uma cerimônia. Há muitos boatos sobre o que pode ter acontecido a ele naquela estrada escura. Disseram que ele foi decapitado. Eu sei. Eu ouvi dizer que ele ficou horrível. Parecia que foi atacado por um animal e por isso que ele foi cremado. E o assassino ainda está solto. Tá falando sério? No enterro, apareceu uma mulher Amish. Foi quando a sala ficou gelada de repente. Vocês também estão sentindo este frio aqui? É, tá frio mesmo. Ah, está um gelo. Há algo errado com a mulher Amish. Alguns acham que ela é um fantasma. Vocês viram isso? Vi. Quem é essa? Eu não sei. Tem um fantasma que assombra taxistas na comunidade Amish. E esse fantasma teve um passado trágico. E o nome dela era Lorna Petershine, uma jovem Amish que foi ignorada por todos os rapazes da cidade e permanecia solteira. Até que um dia, um rapaz chamado Noah, de uma cidade vizinha, se aproximou dela na saída da igreja. Lorna. A Lorna conheceu o Noah, que era de uma comunidade vizinha. Beste Guy van Unpagigheid? Ja, você nasci. Eles se conheceram e depois de pouco tempo já estavam namorando sério. Noah e Lorna pedem permissão aos pais dela para se casarem. Warst du wit? Ja. Ses urtar die Kimme. Danke. Danke. Os meus pais ficaram felizes. Eles concordaram na hora e logo foram pedir permissão ao bispo para que a Lorna se casasse. O bispo deu a permissão e as coisas deveriam ter transcorrido sem problemas a partir daí. A comunidade de Noah, no entanto, decide não apoiar o seu casamento com uma mulher de outra cidade. Isso acabaria acarretando um terror jamais visto, que jogaria uma nuvem negra sobre essas comunidades durante gerações. O meu pai teve que dar a terrível notícia para a Lorna. Tá? Digene Signy. Fahina. Digene Signy.
Essa recusa abre uma porta para um mal tão tenebroso que consumirá quase todos em seu caminho, inclusive Lorna. Lorna não pode mais abraçar a comunidade que não quer permitir que ela se case. E ela tampouco ficará sentada vendo Noah cortejar outra mulher. Arrasada, ela foge durante a noite carregando o seu bem mais precioso, uma Bíblia, e abandonando a vida Amish. Quando a Lorna foi embora, ela levou a Bíblia da família, que ela tinha ganhado da minha avó. A Bíblia de Lorna não tem apenas a palavra de Deus. Ela também lista a linhagem da família, com os registros de todos os nascimentos e mortes dos Petershine. Lorna corre para o único telefone público que conhece para chamar uma taxista inglesa, uma mulher chamada Donna, que já ajudou vários ex-Amishes a abandonar a comunidade e começar uma vida nova. Sim, eu quero um táxi para hoje. Embora, ocasionalmente, muitas pessoas da comunidade de Lorna chamem taxistas, nunca é tão tarde da noite. Eu estou na esquina da Limon com a Clearview. Ela precisava ir à estação e eu disse que a pegaria lá. 20 minutos? Muito obrigada. Tchau. Aí eu recebi uma ligação da minha filha. Era uma emergência. Ela precisava que eu ficasse com os meus netos. Agora Lorna está sozinha no meio do nada. E ela não pode voltar para casa, senão será banida da comunidade. Lorna será forçada a tomar uma decisão que mudará o curso da sua vida para pior e a vida de muitas outras pessoas. Uma jovem Amish chamada Lorna Petershine. Sim, eu quero um táxi para hoje. Telefona para Donna, uma taxista de confiança que já ajudou outros Amishes a abandonar suas comunidades. Mas Donna precisa cuidar dos netos. Então ela pede que seu irmão Larry pegue Lorna e a deixe na estação de trem. Quando o carro chega, Lorna fica nervosa em ver que não é uma mulher atrás do volante, mas um homem desgrenhado e cheirando a álcool. Oi, você pediu um táxi? Eu chamei a Donna. Não, a Donna é minha irmã. Ela pediu que eu viesse. Lorna fica dividida entre o medo do que pode acontecer se ela aceitar entrar no táxi e o medo do que pode acontecer se ela voltar para casa. É um encontro ao acaso que terá repercussões terríveis nos anos futuros. Eu vou esperar a Donna. Não tem problema, a Donna me mandou vir. Ela não vai poder sair hoje. Bom, infelizmente o meu irmão estava hospedado na minha casa, tentando recomeçar a vida. E ele se ofereceu para buscar a passageira e eu achei que seria uma boa ideia para ele ganhar um dinheirinho. E ele me disse que iria levá-la e voltar em seguida. Não tem problema, fica tranquila. Eu sou irmão da Donna. Eu acho que ela teve medo de entrar no carro, mas que ela deixou o medo de lado porque era uma viagem importante. Então ela resolveu se arriscar. Então, pra onde você vai? Eu vou pra estação de trem. Por que você vai pra uma estação de trem? Eu vou para a próxima cidade. Ah, pra próxima cidade. Gosta de música country? Nós só ouvimos as músicas do Inário. Tá certo. E o que é isso? São os nossos hinos. Entendi, música de igreja. O que faz no final de semana? Esse não é o caminho para a estação de trem. É sim o caminho para a estação. Lorna nota que o motorista não pega a entrada para a estação de trem. Ela fica cada vez mais tensa. Eu não estou reconhecendo esse caminho. Mas eu reconheço. Eu tô dirigindo e é isso que importa. Conforme o tempo passa, o medo de Lorna fica mais intenso. Ela sabe que o carro não está indo na direção certa. Este não é o caminho para a estação de trem. Ah, a gente vai chegar rapidinho, não esquenta. Você tá no Rum Spring agora? Eu ouvi dizer que é uma loucura, que as garotas como você piram total. Olha, eu já tô de saco cheio de mulheres como você. Falou?
Você é tão superior a mim que nem pode conversar comigo, não pode responder as minhas perguntas? Eu tô sendo legal. Quase em pânico, Lorna permanece em silêncio, tentando imaginar uma saída. Eu sei o que as mulheres querem. Você pode não saber, mas eu sei do que você precisa. Eu sempre quis saber o que vocês têm embaixo dessa roupa toda. Vocês usam alguma coisa? A gente podia dar uma olhada. A gente não ia pra estação de trem? Eu vou te levar pro lugar certo, falou? Por favor, pare. Você pode destravar a porta, por favor? Não posso. Você tá dentro de um carro, não vai querer pular de um carro em movimento. Por favor, pare o carro. Você quer parar e me deixar sair? Você quer que eu pare? Sim, por favor. Tá, tudo bem. Eu vou deixar você sair. Você quer sair? Sai. Mein Bibo. O quê? Não tem pra onde fugir! O mal estava perseguindo Lorna e ela não tinha onde se esconder. Não tem pra onde fugir! Uma jovem Amish, Lorna Petershine, se encontra à mercê de um taxista mal intencionado. O motorista vê o corpo de Lorna caído sobre uma mancha de sangue no chão congelado. A minha irmã não viveu até o 26º aniversário. Em pânico, o homem foge. Quando ele volta com o carro da irmã Donna, ela fica furiosa por ele voltar tão tarde da corrida de táxi com a jovem Amish. Onde você estava? A gente teve um problema. O que foi isso? Você atropelou um veado? O que você fez dessa vez? Não atropelei nada. Então, na hora, eu vi que tinha um amassado e sangue no para-choque. O que você fez? Cadê a garota? Eu atropelei ela. A garota! Você tá falando sério? Aonde você vai? Eu vou cair fora. Donna denunciou o crime para a polícia, mas eles nunca encontraram o seu irmão. Depois que ele confessou, ele disse que ia embora e desapareceu. Eu nunca mais o vi. McCoy, volta aqui! McCoy! McCoy! No dia seguinte, garotos que brincavam no terreno fazem uma terrível descoberta. McCoy! Tanto os Amishes quanto os ingleses falam de uma lenda que o espírito vingativo de Lorna Petershine... Você precisa de táxi? Volta em toda segunda lua cheia do mesmo mês para se vingar de um taxista inocente. Hast du mein Bibo gesehen? O seu fantasma perambula por estradas escuras e desertas à procura de um táxi, de sua Bíblia e de uma vítima. Mas nem todos os taxistas ingleses acreditam nas histórias sobre o fantasma de Lorna vagando pelas estradas de Lancaster, na Pensilvânia. Em um fim de semana, um amigo disse que queria ganhar um dinheiro. Eu avisei pra ele, não vá naquela região por causa da lenda de Lorna Petershine. Ele riu e disse, eu não acredito nisso. Com a lua azul no céu, não demorou para que Frank Lyons visse uma mulher Amish caminhando pela estrada.
Era bem tarde da noite e tava muito frio. Era uma daquelas noites de congelar os ossos. Eu vi uma moça andando pelo acostamento. Então eu parei. Ei, você precisa de um táxi? Ela não respondeu, mas eu fiquei meio preocupado com ela. Eu só queria levá-la em segurança pro destino dela. Tá frio aqui. Você não quer entrar? Noite fria, não? Ela abriu a porta. Sentou no banco de trás em silêncio e fechou a porta. E aí nós saímos. Ela tinha um sorriso meio estranho. Aí ela falou com a voz meio fraca. Wo bist mein Bibel? A primeira coisa que me passou pela cabeça foi: o Jay tem razão. A lenda é real. Eu sou o próximo. Hast du in mein Bibel gesehen? A lenda começou a tomar minha cabeça. Eu entrei em pânico e eu não conseguia respirar. O meu coração disparou e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Hast du in mein Bibel gesehen? Eu falo um pouquinho de holandês. Você perguntou da sua Bíblia, certo? Eu não sei se foi burrice ou coragem, mas eu olhei nos olhos dela pelo retrovisor e disse: eu não sei onde ela tá, mas eu te ajudo a encontrar. Aí eu olhei de novo no retrovisor e ela tinha sumido. Eu tinha ouvido falar da lenda de Lorna Petershine, mas eu não acreditava, era só uma história idiota de fantasma. Mas hoje eu acredito. E aí, precisa de táxi?